Bom, primeiramente, assim, queria convidar as pessoas que se sentirem confortáveis e a quem for possível, abrir a câmera nesse momento. Quer dizer que é um processo incentivado, né? Sei que a gente está em tempos bastante difíceis, de bastante cansaço, então eu sei como às vezes o processo da gente tá abrindo câmera em aula, às vezes a gente está no momento que, nossa, nem a coluna aguenta, nem o corpo aguenta, e então às vezes acaba sendo mesmo momentos que a gente tira para ficar mais de boas na posição confortável vindo, né? A ideia é que hoje a gente tenha uma conversa, né? E que a gente tenha que esse seja um espaço de troca, de construção, de partilha coletiva, né? Mas, assim, é tudo no tempo, no processo, no interesse de vocês, né? Imagino que a convocatória desse tema tenha despertado, né, interesses, né, no que a gente vai trocar. E, enfim, deixa eu ver aqui comentários. Massa, massa. Eu estou ansiosa também por esse encontro, por essa conversa. Estou muito feliz. Queria agradecer à Escola de Autonomias por esse convite, para estar construindo esse espaço, né, também pelo respeito em estar, né, em possibilitar que eu mesma desenvolvesse a temática que fosse ser trabalhada por aqui, né, e me apresentando a vocês para não ser uma total estranha que chega aqui falando, né, meu nome é Raíssa, eu tenho 36 anos de idade, sou nascida na cidade de Florianópolis, porém moro atualmente na cidade de Recife, Pernambuco. Depois de 2 anos morando em Salvador, né, então já faz alguns 4 anos assim que eu estou fora do sul do país. E sou poeta, sou psicóloga, psicoterapeuta, né, me formei em psicologia no ano de 2008, porém comecei a atuar como terapeuta só bastante recentemente. Sou também uma pessoa, sou lésbica, né? E além de lésbica, sou também uma pessoa não monogâmica, né? Além de ser também uma pessoa trans, uma mulher trans, né? E a partir desses lugares, né? A partir dessas posições que me localizam no mundo, né? Em diversos aspectos, o convite que a gente desenvolve essa conversa, que é sobre o erótico enquanto potência criadora, acolhendo multiplicidades, né? Foi a temática que eu propus para conversar, né? A princípio, né, muito atravessada por conta da forma que eu venho entendendo não monogamia, né? Porque eu sou uma pessoa bastante ativista também nesse sentido, compreender a não monogamia para além do processo de uma escolha individual, mas enquanto um processo de tensionamento e de dissidência política com a relação a uma estrutura social que coloca a monogamia enquanto centro, enquanto polo, enquanto referência de como nossos afetos, nossos corpos e nossas vidas devem se organizar. E o ponto de partida para essa conversa que eu queria convidar vocês hoje é uma compreensão de pensar questões relacionadas à monogamia e não monogamia, não apenas, não simplesmente, no que diz respeito aos relacionamentos sexuais, afetivos, românticos que a gente desenvolve com outras pessoas, né? Não apenas no sentido de como eu, Raíssa, me relaciono. Boa noite, Marisa. Que massa, tudo por aqui. Oi. Saudades. A gente mora pertinho, mas tempão que a gente não se vê. E a ideia, assim, um pouco que o convite dessa conversa hoje é conversar sobre questões relacionadas a políticas
da monogamia e da não monogamia, não apenas no sentido das pessoas com quem a gente se relaciona afetivo e sexualmente, mas como a gente se relaciona com nós mesmas, né? Como essas políticas da monogamia compulsória, elas constroem uma certa forma de como a gente se compreende enquanto sujeito, enquanto pessoas no mundo, né? E muito numa perspectiva de, né, enquanto a gente não está num relacionamento significativo e central e romântico com outra pessoa, somos pessoas faltosas, somos pessoas incompletas, somos pessoas solteiras, né? Somos pessoas sozinhas, né? E aí é um pouco o convite, né, para a gente pensar outras formas, outras políticas, outras éticas afetivas de relações com nós mesmas que passem, né, muito por conta dessa compreensão desse conceito, que é um conceito da escritora teórica feminista Audre Lorde, que é o conceito de erótico, certo? Mas, antes da gente seguir essa conversa mais para frente, agora que também eu me apresentei, queria convidar vocês, cada pessoa aqui presente, a se apresentar, né? A falar, a falar o nome, né? O nome que queira, né? Que lhe chame, a falar, né, como se identifica, né? Como que gosta de se identificar, como quer se identificado, né? O que é importante, o que considera importante identificar sobre si mesma, né? No processo de se nomear também, e um pouco do interesse, né, nessa conversa, né, falar um pouco do que se sentiu convocado a, a vir aqui para estar com a gente nessa conversa nessa quinta-feira à noite, tá certo? Quem quiser, né, a sugestão é que fale pelo microfone, porém, quem não puder falar pelo microfone, se quiser, o chat também está aberto, né, para essa possibilidade, né, então, fiquem bem à vontade, passe palavra, joguem duro. Vou pegar, então. Prazer, pessoal, todos que estão aqui, todos. Sou a Camila, estou falando aqui de São Paulo, de Itaquera, Zona Leste. Eu tenho 31 anos, sou artista educadora, e o que me interessou bastante nesse tema é porque eu estou bastante nesse estudo de não separar, assim, a minha potência erótica e sexual da minha vida, assim, né? Durante muito tempo eu separei muito isso, né? Enfim, eu sou uma mulher que até então venho vindo aí numa construção cis, né? Numa construção hétero, mas eu percebo que tudo isso tudo assim, coisas que eu não consegui ainda ressignificar, né? Então eu tô numa busca de tentar entender o porquê que isso ainda tá tão impregnado em mim, né? Mesmo eu sentindo outras coisas, às vezes vem como se fosse um bloqueio assim muito grande de estar transitando em outros fluxos, né, de afeto. E aí eu tô nessa desconstrução, né, a partir também dessa desse entendimento de que eu não vou conseguir separar. Enquanto eu estiver separando a minha sexualidade da minha vida, eu não consigo criar, eu não consigo produzir, eu fico meio assim, tipo, aqui eu posso exercer a minha sexualidade, a minha sensualidade e o meu erotismo. Aqui eu não posso. Aqui eu tenho que ser a professorinha de óculos tiazinha, entendeu? Tipo, aqui eu posso ser a professora de arte mais, tipo, liberada. Então, eu tô percebendo que tudo isso são construções sociais que ainda estão enraizadas dentro de mim e que eu tô nessa busca de desconstruir, porque todo o meu ser é erótico e é sensual e é sexual. No entanto, não significa que eu vou sair beijando todo mundo no meu trabalho, não é isso, entendeu? Tipo, eu tô tentando criar um meio do caminho em que
em que eu consiga, eu também, né, estabelecer um contorno para mim mesma do que é esse manejo desse erótico como potência, né? Porque também já passei por extremos, assim, de sair beijando, assim, todo mundo do trabalho. Então, assim, não todo mundo que queria, óbvio, né? Mas, assim, tipo, enfim, gerou confusão depois para eu resolver, né? Então, assim, então agora eu quero encontrar esse caminho do meio, assim, de estar, que às vezes não é nem o caminho do meio, assim, não sei nem como dizer, mas um equilíbrio, né? De manifestar o meu erótico e descobrir novos fluxos possíveis de afeto a partir dessa liberação, dessa compreensão e dessa liberação. E é isso. E agradeço e passo a palavra. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Marisa. Eu, sei lá, eu estudo na UFPE, sou olindense, sou uma pessoa não binária, sou não mono. Não sei, eu me interesso muito pelo trabalho de Raíssa e por várias outras coisas de Raíssa, além do trabalho. É, e tenho algumas dificuldades com esse termo erótico, nunca fui muito a fundo nos estudos sobre, enfim, esse conceito, né? E aí, enfim, acho que vai ser massa descobrir um pouco mais. Enfim, pegando o gancho de quem estava falando antes de mim, desculpa, me esqueci teu nome. Eu não estou procurando o caminho do meio, não. Acho que eu sou uma safada de carteirinha, sabe? Eu quero afundar o pé na cachorrada cada vez mais. É, E outra coisa importante sobre mim, já que a gente está falando dessas coisas, é que eu sou BDSM. E isso é uma das políticas mais importantes da minha, enfim, construção subjetiva. Então é isso. Então, gente, tá dando para me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Então, eu falo de Areia, prédio paraibano, mas eu sou nascida de Recife, moro na Paraíba há uns 12 anos, sou graduanda em Ciências Biológicas, sou artista visual, também sou não mono, e cheguei aqui porque eu já conheço algumas movimentações da Raíssa, já fizemos parte de alguns grupos de estudo de esquizoanálise, foi o Esquizoquê, e acho que também é um grupo de estudo do antiédipo, só que o antiédipo eu acabei trancando por conta das demandas, não consegui dar conta. E é isso. Caí aqui, sou muito curiosa. Então eu vi através das movimentações e cheguei aqui, espero estar construindo esse espaço junto. Não sei. Algumas pessoas se apresentaram pelo chat, estão se apresentando pelo chat. É, alguém, alguém, eu vou ler as apresentações que estão sendo colocadas no chat, mas alguém quer se apresentar por microfone antes?
Bom, eu vou lendo, e aí qualquer pessoa que queira abrir microfone para se apresentar, depois pode se apresentar. Juliana Massa. Boa noite, sou Juliana, estou em Recife, sou psicóloga. Tenho adentrado nos estudos e também nas vivências não mono, e muito me interessa esse debate do erótico. Obrigada pela partilha, beijo. Tai. Infelizmente não tenho câmera nem mic, mas me chamo Tai, sou uma pessoa racializada e não binário, pronome neutro. Sou artista, estudo teatro, dança, várias artes e também serviço social. Tenho interesse nesse assunto porque eu amo esse movimento de aprender e me transformar, de colonizar. Marisa disse, só os mozão online. Né? Vanessa Cândido. Boa noite. Não consigo ligar a câmera. Falo do Rio de Janeiro. Tenho 41 anos, bi, negra, formação em Direito, servidora pública, participo de grupos de maracatu e estou em busca de estudos na temática não mono e sobre autonomia em geral. Tamires Sicorax. Tamires, sou professora de História de Itajuípe, Bahia. O tema do erótico como poder me interessa há algum tempo. Já consigo fazer proveito do erótico para além da sexualidade. Já fui não mono, hoje não sou mais. Certo. Alguém mais gostaria de se apresentar? A Erika fez um gesto de digitação. Eu sempre leio em voz alta, eu sempre acho importante ler em voz alta por conta de qualquer pessoa que tenha dificuldade em acessar o chat por qualquer motivo, assim, né? Por isso que Gabriela Marcucci. Oi, sou a Gabriela, sou psicóloga em São Paulo, em SP. Jéssica Ferraz Ornelas. Boa noite, sou Jéssica, habito um corpo de mulher, gestei e parei uma menina, já estive numa relação mono, hoje pesquiso a não monogamia, o erotismo é uma pesquisa também, e trabalho como psicóloga. Érica de Almeida. Olá, pessoal, estou com minha filha aqui e vou escrever. Sou Érica, mãe de 2 crianças, Irie e Yara, casada em uma eterna descoberta de mim mesma. Sou oceanóloga de formação e atuo com as áreas marinhas protegidas e com comunidades tradicionais na zona costeira e marinha. Tenho muitos interesses para além da minha formação profissional. Gostei muito desse movimento da escola de autonomia e esse tema do erótico como potência criadora para mim me trouxe uma vontade de participar. Venho me liberando e descobrindo meu erotismo. Massa. Prazer imenso estar conhecendo vocês, agradeço a confiança e as partilhas nas apresentações. A qualquer momento também a gente pode seguir trocando, né? E assim, gente, muitas coisas, né? Eu fiquei pensando muito diferentes caminhos possíveis para seguir nessa temática, né? Mas uma questão que eu acho interessante abrir, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o link para uma tradução que foi feita pela Tatiana Nascimento, desse texto, Os Usos Eróticos, da Audre Lorde. Vou compartilhar com vocês no chat.
e que aí também vocês salvam, vocês leem o quanto vocês quiserem, né? E eu acho que pode ser um caminho interessante a gente abrir, né, com essa questão de como ela vai conceituando essa ideia do erótico, né? A Audre Lorde, ela começa o texto, né? Há muitos tipos de poder, os que são utilizáveis e os que não são, os reconhecidos e os desconhecidos. O erótico é um recurso que mora no interior de nós mesmos, assentado em um plano profundamente feminino e espiritual, firmemente enraizado no poder de nossos sentimentos não pronunciados e ainda por reconhecer. Para se perpetuar, toda opressão deve corromper ou distorcer as fontes de poder inerentes à cultura das pessoas oprimidas, fontes das quais pode surgir a energia da mudança. No caso das mulheres, isso se traduziu na supressão do erótico como fonte de poder e informação em nossas vidas. Acho importante, né, localizar quando a gente lê esse texto, né, que Audre Lorde está falando de mulheres, mas a gente pode extrapolar essa questão que ela traz, enquanto algo que não diz só sobre mulheres, né, mas que diz sobre a vivência, né, de todas as pessoas que não são homens cisgêneros, né? E, na verdade, né, a gente poderia até entender que existe, sim, né, também um processo de supressão erótica, né, que atravessa a construção das masculinidades cisgêneras também, né? Mas é importante localizar que o texto é datado, ele foi escrito, se eu não me engano, na década de 80, né? E muitas discussões que a gente tem hoje em dia, né, complexificando essa questão do que é identidade mulher, né, de outras identidades de gênero para além de homem ou mulher, né, elas eram discussões que elas não necessariamente aconteciam nessa época. E eu acho importante essa compreensão, né, de que Audre Lorde parte, né, de que a gente vive numa sociedade que suprime o erótico, né? Como ela diz, fomos ensinadas a desconfiar desse recurso que foi caluniado, insultado e desvalorizado pela sociedade ocidental. De um lado, a superficialidade do erótico foi fomentada como símbolo de inferioridade feminina. De outro lado, mulheres foram induzidas a sofrer, se sentirem desprezíveis e suspeitas em função da sua existência, em função da existência do erótico. Daí é um pequeno passo até a falsa crença de que só pela supressão do erótico de nossas vidas e consciências podemos ser verdadeiramente fortes, mas tal força é ilusória, porque vem maquiada nos contextos dos modelos masculinos de poder. Como mulheres, temos desconfiado desse poder que emana de nosso conhecimento mais profundo e racional. Durante toda a nossa vida, temos sido alertadas contra ele pelo mundo masculino, que valoriza sua profundidade a ponto de nos manter por perto para que o exercitemos em benefício dos homens, mas, ao mesmo tempo, a teme demais para sequer examinar a possibilidade de vivê-la por si mesmos. Então, as mulheres são metidas numa posição distante, inferior, para serem psicologicamente ordenhadas. Né? E aí o que ela diz no final desse parágrafo, né, que o erótico oferece um manancial de força revigorante e provocativa à mulher ou à pessoa que não teme sua revelação, nem sucumbe à crença de que as sensações são o bastante. Né? Então, assim, o erótico, conforme Audre Lorde vai desenvolvendo nesse texto, ele diz muito sobre um processo que é de uma fonte de conhecimento, de conexão e de experimentação dos nossos corpos, né? É uma fonte de conexão com a nossa sensibilidade, uma fonte de conexão com saberes, com intuições, né? Que acontece quando a gente consegue fazer coisas, né? Quando a gente consegue estar inteiramente sensível e presente nas coisas que a gente faz, né? O que Audre Lorde convoca a gente pensar nesse texto é como que a gente consegue desenvolver atividades, quaisquer que sejam,
com uma inteireza de presença, com uma inteireza de sensibilidade, com uma inteireza de contato, né? E essa atividade, ela pode ser de diversas ordens. Pode ser um processo de dançar com uma pessoa, pode ser um processo de dançar sozinha, pode ser um processo de tomar um banho de mar, pode ser um processo de tomar um banho de chuva, pode ser um processo de tomar um café, pode ser um processo de preparar uma comida, pode ser um processo de se autoacariciar, de se fazer uma massagem, pode ser um processo de sentir a própria respiração, pode ser um processo de escrever um poema. A gente pode pensar em inúmeros eventos. Pode ser um processo de coçar a cabeça, coçar o cabelo, né? Fazer um carinho na gente mesmo, né? Pode ser um processo de colocar a nossa mão no peito e acarinhar, acalentar um calor, né? Ou uma sensação que está difícil, que está pesado. Os processos do erótico, eles podem ser múltiplos, diversos, porque nossos corpos são múltiplos e diversos, né? E a gente vive num regime ocidental, né? Um regime que suprime o erótico, e aí eu vou extrapolar um pouco para além do que a Audre Lorde traz no texto, né? Ou que a gente vive numa sociedade atravessada por um regime de poder colonial, capitalista, racista, patriarcal, cisgênero, né? Aqui falando em termos de cisgeneridade, que para me referir a pessoas que não são trans, né? A gente vive numa sociedade que ordena o mundo numa perspectiva cisgênera, né? Que organiza os corpos e as existências numa perspectiva cisgênera, né? Que olha para os nossos corpos, que coloniza nossos corpos numa perspectiva de que nossos órgãos, as partes do nosso corpo, elas têm funções específicas. Então, a gente tem olhos que servem para ver, ouvidos que servem só para ouvir, bocas que servem para falar ou para comer ou para beber água, né? Não pode usar, a boca não pode usar para outras coisas, né? Dedos que servem para manipular objetos, né? Genitálias que servem para a reprodução apenas, né? E que precisam ser, e genitálias que só podem, né, funcionar, né, dentro de um roteiro já esperado de sexualidade, né? Pênis que precisa penetrar vaginas, né, para gerar filhos, né? Essa perspectiva, né, de sexualidade hegemônica que a gente tem na nossa sociedade, né? Que os nossos órgãos, eles obedecem a determinadas funções, a determinadas expectativas de como devem funcionar, né? Então, a nossa boca, ela não deve ir em lugares inadequados, né? Você não pode, é feio você ficar roendo um lápis, você ficar chupando um lápis, né? Por exemplo. Mas que é uma coisa que criança adora fazer, né? Ficar colocando coisas inapropriadas na boca para ver o gosto, né? Colocar sabonete na boca para ver como é que é o gosto, né? E para ver a bolha de sabão que vai sair da boca quando colocar o sabonete na boca, né? Várias coisas que crianças adoram fazer, porque crianças são existências que não entendem direito o mundo, né? Não entendem o que pode, o que não pode na boca, né? A gente que é adulta, a gente sabe o que vai e o que não vai na boca, né? Muita coisa a gente tem medo de colocar na boca, né? Muitas coisas gostosas a gente tem medo de colocar na boca, né? Porque, enfim, porque é considerado feio, porque é considerado sujo, porque é considerado inapropriado, né? E muitas partes do corpo, do nosso corpo, a gente tem medo de tocar, a gente tem medo de conhecer, a gente tem medo de sentir, né? A gente pode pensar, por exemplo, né, numa parte que tem uma galera que adora falar sobre, né, que é a parte do cu, né, do ânus, por exemplo, né? Que existe só para gente cagar, só para gente se livrar de comida, né? Só para a gente se livrar de rejeitos, né?
e não pode ser utilizada para a gente colocar o dedo, né? Colocar dedo no cu é feio, né? Colocar dedo no cu, nossa, é sujo, né? Colocar a boca no cu, né, minha gente, é horrível, né? E tudo isso, né, vai construindo, né, toda uma ideia de que existem coisas certas e erradas a se fazer com o nosso corpo, né? E que a partir dessas coisas certas e erradas que a gente vai fazendo com o nosso corpo, a sociedade diz, né, supostamente se autoriza a dizer quem a gente é, né? Então, assim, a nossa sociedade, ela olha para um pedaço de tantos centímetros que existe entre nossa perna e vai dizer, entre as nossas duas pernas, e vai dizer se você é menino ou menina, né? Vai dizer se você é homem ou mulher, né? Aí, se você é uma pessoa que tem uma neca, um pau entre as pernas, e você diz que você é mulher, a sociedade trata você como se você fosse louca, como se você fosse degenerada, como se você fosse pervertida, né? Se você é uma pessoa que tem uma vagina entre as pernas e diz que é homem, a sociedade vai dizer que você é louco, que você é degenerado, que você é pervertido, né? E estou sendo gentil com os pronomes, porque não é dessa forma que a sociedade se refere a nós, né? Porque a gente vive numa sociedade profundamente transfóbica, que entende que útero e vagina é sinônimo de ser mulher, e que ter neca, que ter pênis é sinônimo de ser homem, né? Esse delírio da cisgeneridade que acredita que apenas corpos cisgêneros existem e são reais no mundo, né? Que acredita que útero, menstruação é definidor, né, de uma essência feminina, né? E que ejaculação, sêmen, força física, faz grave, outras coisas, né, são a essência do que é ser masculino, né? Delírios, né, ficções, lendas, né, que a galera inventa, mas que acredita que é verdade, e tanto repetem que são verdades, né, que isso vai sendo instituído à força pela nossa sociedade, né, uma sociedade que pune com violência os corpos que se desviam desse padrão, né, corpos que compreendem a sua própria existência, a sua própria totalidade, a sua própria referência de si mesmos de uma outra forma, né. E aí, enfim, falando tudo isso para também chacoalhar algumas provocações, né, algumas esticas, algumas reflexões, né, mas porque a gente também vive numa sociedade que não só olha para as nossas genitálias e a partir das nossas genitálias tenta dizer a verdade sobre quem a gente é, mas uma sociedade que olha para o que a gente faz com as genitálias, para o que a gente faz com nossos corpos, e a partir do que é feito com nossos corpos tenta dizer quem a gente é, né? Então, se você é uma mulher e você se relaciona, primeiro, você tem que se relacionar com homens, né? Você tem que ser uma mulher cisgênero se relacionando com homens cisgêneros. Se você é um homem cisgênero, você tem que se relacionar com uma mulher cisgênera, né? Inclusive porque isso pressupõe que você tem que ser cisgênero, né? Que você não pode não ser cis, né? Você não pode ser de um outro gênero que não seja aquele identificado pelo médico ao preencher sua certidão de nascimento, né? E aí, a partir do que você faz com o seu corpo, né? Se você é uma mulher que você não se relaciona com homens, você é uma pervertida, você é uma degenerada, você é uma sapatona, você é uma fancha, né? Se você é um homem e se relaciona com outros homens, você é um pervertido, um degenerado, um safado, né? Principalmente se você for um homem que dá um cu, né? Se você for um homem que dá um cu, você é um afeminado, nossa, sua masculinidade foi ferida, foi desonrada, nossa, não pode, né? E, enfim, tudo isso, né? Porque essa expectativa de que a gente faz com o nosso corpo tem que dizer uma verdade sobre quem a gente é, uma verdade profunda, né? E aí a gente vê como não só, né, as nossas orientações sexuais são definidas um pouco a partir disso, né? Se você é uma pessoa que se relaciona com homens, com mulheres, ou se você se relaciona só com homens e mulheres, tudo isso pressupondo que a sociedade é dividida em dois grupos grandes, né? Duas filinhas,
né? Duas filhinhas no recreio, que é homem, mulher, menino, menina, azul e rosa, né? Porque não pode existir nada que não seja homem ou mulher, né? Não pode existir pessoas não binárias, né? O que são pessoas não binárias, né, gente? Né? São pessoas não binárias, são praticamente toda a multiplicidade de existências no mundo que não se encaixa só nessas duas caixinhas que é a cisgeneridade e o delírio, que são as únicas possíveis, né? Que ajuda, não sei, o que ajuda a definir uma pessoa como não binária, eu acho que é a pessoa se definir a si mesma enquanto não binária e não ser violentada com transfobia. Eu acho que não violentar pessoas não binárias com transfobia ajuda muito a pessoas se definirem como não binárias, né? Não sei o que ajuda, né, uma pessoa a gente pode conversar também sobre o que ajuda, né? O que ajuda tanto, né, as pessoas que são designadas de um determinado gênero, né? O que ajuda pessoas que têm vagina a se definirem como mulher, né? O que ajuda pessoas que têm pênis a se definirem como homens? Porque tem uma sociedade que ajuda muito nessa definição, né? Ajuda muito nessa afirmação, né? Facilita essa afirmação, né? A ponto de não conseguir nem cogitar que outras existências podem ser reais, né? A ponto de tratar as existências não binárias enquanto delirantes, enquanto perversas, enquanto mentirosas, enquanto falsas, né? Fazendo piada com os pronomes pelos quais essas pessoas querem ser tratadas, né? Toda uma série de violências que a gente conhece e acompanha. E o que isso tem a ver com erótico? Tem tudo a ver com erótico, né? Porque como que a gente vai viver experiências eróticas numa sociedade que constantemente violenta nossos corpos, né? Como que a gente vai falar de experiências eróticas numa sociedade que, em nome do que a gente tem entre as pernas, diz o que a gente é ou não é, diz o que a gente pode ou não pode fazer, né? E cria todo um roteiro esperado de como a gente deve se comportar. Então, podem ir colocando questões, inquietações, né, dúvidas, enfim. Quem quiser pedir palavra pode comentar no chat ou levantar a mão, enfim, né, para a gente ir organizando o babado, né. Mas uma outra questão que também rola nisso tudo, né, é quando a gente vai falar sobre monogamia, também. Porque a gente vive numa sociedade que não é só normativa o gênero das pessoas com quem a gente vai se relacionar, mas o número de pessoas com quem a gente se relaciona, né? O número de pessoas com quem a gente se relaciona, principalmente mulheres, é usado para definir uma suposta verdade sobre quem a gente é. Então, se você é uma pessoa que você beijou todo mundo do seu trabalho, você é uma safada, você é uma pervertida, você é uma cachorra, nossa, você dá para qualquer um, né? Você é uma piriguete, você é uma piranha, etc. Identificando, tá, gente? Eu estou só falando meus nomes aqui. É, se você é uma pessoa que namora, que é casada há 10 anos com a mesma pessoa, nossa, que casamento lindo, que família linda, que família bonita, né? Você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa adulta, né? Você é uma ótima esposa, você é uma cidadã digna, etc. Nossa, deve ser uma ótima mãe, né? Todos os referentes, né, que a gente tem na sociedade, que tem a ver com o número de pessoas que a gente se relaciona, com o tempo de histórias de nossos relacionamentos, né? Uma sociedade que padroniza que você pode até ser uma pessoa que você apronta na sua juventude, né? Na sua adolescência, na sua juventude, né? Se a gente falar principalmente da experiência de grandes centros urbanos, fora de contextos evangélicos muito radicais, né, é pressuposto que você tem uma certa idade da sua vida que você pode aprontar, uma certa idade da sua vida que você pode pegar geral, que você pode experimentar, que você pode sair para noitada, na balada, com a maquiagem toda borrada, e você pode se jogar, e você
pode beijar muitas bocas, porém, é esperado que a partir de um determinado momento, quando você chega lá nos seus 30 e poucos anos, aí você tem que se aquietar. É... e não estou a fim de discutir a diferença entre não binário e queer, porque eu acho que os assuntos são outros, assim, mas a gente pode conversar sobre isso em outro momento, assim. Enfim, o assunto aqui não é só a identidade de gênero, né, gente, e enciclopédia de conceitos. Mas, assim, vamos conversar um pouco também sobre as questões que estão sendo trazidas, né, gente, que é bacana, assim, respeitar esses processos também, né, porque às vezes eu sinto que muitas vezes pessoas trans, a gente é tirada só para tirar dúvidas sobre identidade de gênero, numa forma quase enciclopédica, e isso é um babado que eu não estou muito afim de fazer, assim, por isso que eu dei essa cortada, assim, mas não foi com a intenção de ofender ou de desqualificar perguntas por qualquer aspecto, de achar que perguntas são irrelevantes, é mais por esse incômodo mesmo, assim, né? E, enfim, mas também se alguém quiser responder no chat, fique à vontade essa pergunta. Enfim, mas o que eu estava tentando trazer é um pouco essa perspectiva, né, de que quando a gente fala, né, nessa perspectiva da monogamia, é muitas vezes um projeto afetivo de vida que é esperado como referência de maturidade das pessoas, né? O processo de você se tornar uma pessoa adulta, ele é muito marcado com essa perspectiva de você encontrar o verdadeiro amor da sua vida, né? E se você não encontra o verdadeiro amor da sua vida, você é uma pessoa fracassada, você é uma pessoa mal amada, você é a pessoa que ficou pra tia, você é a pessoa que vai morrer sozinha numa casa com 1.000 gatos, né? E saudades de conviver com gatos, inclusive. Mas você é um fracasso, basicamente, né? E, e pressupõe que você precisa encontrar um único e verdadeiro amor na sua vida, sem o qual você é uma pessoa faltante, né? E aí eu pergunto a vocês, quantas de vocês aqui presentes, né, das pessoas que já estiveram solteiras ao longo de sua vida adulta, quantas de vocês já não sentiram algum tipo de bad, algum tipo de desconforto quando chegava Dia dos Namorados e vocês estavam sozinhos? Quem nunca, né? Bateu a bad, pô, chegou o Dia dos Namorados, a gente tá solteira, não tem ninguém. Um monte de foto, chove as fotos de pessoas se amando nas redes sociais, e, porra, eu não tenho ninguém, nossa, eu sou uma fodida, eu sou feia, eu sou horrorosa. Voltam todos os flashbacks. É, tô falando de mim, né? Mas eu sei que isso é uma parada que não é só minha, é uma parada que rola com muita gente, assim, né? Rola um monte de flashback, assim, de porra, o que será que eu fiz de errado nos meus últimos relacionamentos? Né, porra, que eu vacilei com a última pessoa que eu me relacionei. Dá vontade de ligar para ex, quem nunca sentiu vontade de ligar para ex, né? Pode ser Dia dos Namorados, mas pode também ser naquela bad que rola quando você bebeu e bateu aquela ressaca, aquela lombra de ligar para ex, né, ou para o ex, ou para as ex que vocês se relacionam, né? Um monte de música que é feita também para incentivar esse lugar, né, dessa dor de cotovelo, dessa bad, assim, que a gente vive. Por que rola isso, né, gente? Porque o processo da gente estar sozinho é visto como um processo de incompletude da nossa existência. É visto como um processo de que a gente é ensinado de que a gente está fracassando, né, quando a gente vive esses momentos, né? Esses momentos de solidão, esse momento de não estar com alguém, né? Porque é vendida essa ideia de que estar com alguém é uma referência de sucesso, é uma referência de segurança, uma referência de bem-estar, né? É uma referência de que está tudo bem na nossa vida. E às vezes a gente pode até
a gente pode até estar num relacionamento super merda, né? Num relacionamento super bad, né? Seja com uma pessoa ou com várias pessoas, e aí a questão não é nem o número de relações que a gente está, mas a gente se mantém nessa relação porque a gente tem medo de estar sozinho. A gente tem medo da solidão, a gente tem medo do fracasso, né? Nossa, aquele casal tão bonito, né? Por que que terminou, né? E aí vem essa ideia de que a gente precisa se resignar a determinados lugares, de que a gente precisa se resignar a determinados relacionamentos, simplesmente porque sozinho, a gente não dá conta, né? E eu acho que essa é uma boa perspectiva da gente pensar sobre o erótico, né? Que é uma questão como que a gente se relaciona ou se desconecta do nosso erótico quando a gente não está num relacionamento afetivo sexual com outra pessoa. Na sociedade que a gente vive, né, e isso faz parte do sistema organizador da monogamia, os relacionamentos amorosos, relacionamentos românticos, eles se tornam praticamente os únicos depositários, eles se tornam praticamente a única fonte de sensorialidade e vivência erótica na nossa vida. É a única pessoa que te abraça, é a única pessoa que dorme contigo de conchinha, é a única pessoa que te chupa, né? É a única pessoa que te faz gozar, é a única pessoa que conversa contigo quando tu está na bad, é a única pessoa perante quem tu se permite chorar quando tu não está bem, é a única pessoa que te prepara uma sopa quando você está doente, é a única pessoa que, enfim, é a única pessoa que assiste aquele filme favorito contigo, né? É a única pessoa para muita coisa na vida. Isso são os relacionamentos românticos, né? Isso são os relacionamentos monogâmicos, muitas vezes, né? A monogamia, ela se torna complicada, muitas vezes, por ser a única referência de muita coisa para a nossa vida, e quando, de repente, aquela pessoa sai da nossa vida, sai um universo de possibilidades de vivências, de conexões com o nosso corpo junto com essa pessoa. Deixa eu ver os comentários que surgiram. Dentro dessas reflexões que você traz, fico perguntando se essa estratégia de desconstrução desse imperialismo, de que só uma forma de existir é possível. Como você trouxe essa construção cultural perversa, que traz todas as fragmentações de potência humana de ser e existir. Eu que tenho crianças, estou buscando desconstruir essas narrativas dentro de mim mesmo e no cotidiano. E tem muitas dessas castrações arraigadas. Eu boto fé, assim, Érica. Eu sempre gosto de pensar, assim, para além dessa questão do desconstruir, o que que a gente está construindo a partir disso, né? Que maneiras de ver que a gente vai construindo, né? Que relações a gente vai tecendo, que relações a gente vai compondo, né? Porque muitas vezes eu sinto que a lógica da desconstrução, ela, ela acaba entrando, muitas vezes, numa perspectiva que é bastante culpabilizante, né? E o que que eu chamo de uma perspectiva culpabilizante? É no sentido de, eu percebo que algo que eu estou fazendo reproduz uma estrutura opressora. Então, ao me dar conta de que isso reproduz uma estrutura opressora e eu não quero reproduzir a estrutura opressora, eu paro de reproduzir esse comportamento que está associado a uma determinada estrutura opressora, né? E, inclusive, é uma perspectiva bem comportamental, assim, que eu vejo nessa lógica da desconstrução, assim, né? Eu paro de consumir um determinado produto, eu me culpo por sentir ciúmes, eu me culpo por um sentimento que não era para estar sentindo, eu me culpo por uma determinada coisa que eu falei para o meu filho, para minha filha, né?
a desconstrução, ela parte muitas vezes de uma lógica de culpa, de buscar um comportamento que seria o adequado, né? É muito um processo de identificar comportamentos problemáticos inadequados, muitas vezes, a desconstrução. E me parece que às vezes cai numa armadilha de que a gente vai entrando numa certa lógica de ortopedia moral, né? Numa ideia que a gente está o tempo todo tentando se vigiar, né? Vigiar e desconstruir, né? Não é vigiar e punir, é vigiar e desconstruir. E brincando lá com o livrinho daquela bicha, o Foucault, né? E eu sinto que é muito mais interessante, e acho que a perspectiva da erótica, ela ajuda a gente a pensar nesse sentido. Cara, o que que a gente quer, o que que a gente quer fazer? O que que a gente quer construir? O que que a gente tem vontade de viver, né? O que que mobiliza a nossa potência de vida? O que que mobiliza a nossa potência de existência? Né? Quais são os pequenos prazeres que a gente não tem se privado, né? Quais são os pequenos prazeres que a gente pode dar corda, né? Como que a gente pode, por exemplo, reorganizar os nossos laços de afeto, por exemplo, para dar um outro peso, por exemplo, às nossas relações de amizade, é, né? Para a gente multiplicar mais as nossas. Por que que eu só posso assistir o meu filme favorito junto com a pessoa que eu namoro, né? Por que que eu só posso dormir de conchinha com a pessoa que eu tenho um relacionamento sexo-afetivo, né? Por que que eu não posso oferecer uma massagem para minha amiga, né? Um cafuné, uma massagem, né? É, e assim, e eu tô só falando das coisas não sexuais, assim, só para a gente olhar, assim, para as mil possibilidades só do erótico. Quanta coisa a gente não se priva, né? É, às vezes a gente coloca a gente deposita tanta expectativa, e é engraçado que isso foi uma coisa que eu comecei a perceber na minha vida, né? Porque muitas vezes eu achava que eu estava foguenta querendo transar com pessoas, né? Quando na verdade o que eu estava querendo era alguém para abraçar, eu estava querendo alguém para dormir de conchinha. Eu tô falando bastante de dormir de conchinha, eu acho que deve ter alguma coisa aí que Raíssa tá tá querendo, apesar desse calor de Recife, né? Enfim, não sei se dormir de conchinha funcionaria muito bem, mas enfim, a louca. Mas desculpa a divagação, gente, eu tenho dor em peixes. É, a questão é, né, só de coisas que nem envolvem sexualidade necessariamente, a gente consegue pensar numa multiplicidade de coisas que às vezes a gente tem necessidade, que a gente quer fazer, que a gente queria estar fazendo, né? Sair, encontrar alguém para dançar um forró, né? Para dançar um brega, juntinho, por exemplo, né? Sair para tomar um banho de mar, às vezes, né? Ou para tomar um banho de chuva, né? Para sentir o vento na cara, né? Porque tem toda uma questão da relação com as existências não humanas que também podem ser fontes de relação e de afeto, né? Tamires, penso que precisamos alcançar pessoas que ignoram as questões na construção dessas mudanças. Sei que são muitas as violências, mas é uma ignorância produzida também. Boto fé total. Aí Thay comentou, muitas vezes me percebo infantilidade por CNB, flerto com erótico em mim, mas tenho dificuldade de me experimentar, às vezes bate disforia e entro numa onda de associar coisas eróticas a um gênero específico. Muito porque as pessoas pedem também uma certa forma de ser erótica. Gosto muito dessa visão que você traz erótica fora das relações sexuais propriamente. Sim, sim. Eu acho que tem uma questão também de como que a gente vivencia sexualidades, né? Sexualidades fora de um roteiro normativo, que determinadas partes do corpo têm que cumprir uma determinada função, né? De que todo sexo tem que terminar num orgasmo, todo sexo tem que terminar numa gozada, né? Todo sexo tem que envolver genitália, né? E quando envolve genitália tem que ser sempre das mesmas formas, né? Essa ideia de que sexo é como se fosse uma perspectiva de que sexualidade é apertar botões. Isso para pessoas trans, todas, assim, binárias e não binárias, é horrível, sabe? Porque é uma perspectiva
muitas vezes também é uma perspectiva bastante complicada de que as pessoas cis, né, elas geralmente acham que por a gente ter determinada genitália, o nosso corpo vai responder afetivamente da mesma forma que uma pessoa cis com a mesma genitália responderia, né? Então, por exemplo, eu, enquanto uma mulher trans, muitas vezes as pessoas cis acham e se relacionam com o meu corpo, projetando, né, esperando do meu corpo que meu corpo responda da mesma forma que um homem cisgênero responderia, né? Simplesmente por ser a mesma genitália. Fora o fato, assim, de que eu tomo 300 doses de hormônio no meu corpo, né, que afeta o meu metabolismo, que afeta toda a dinâmica erótica do meu corpo em diversos sentidos, né? A própria forma como a gente se percebe, a própria forma como a gente se sensibiliza a partir da nossa identidade, afeta a nossa sensorialidade também, né? Não sei, eu, por exemplo, no meu processo de me perceber enquanto mulher, de me conectar no mundo enquanto mulher, né, isso afetou a minha forma de sentir, isso afetou a minha forma de tocar, isso alterou a forma das coisas que eu gosto e que eu não gosto sexualmente falando, né, afetivamente falando também, né. Fora os hormônios, né, sem nem falar dos hormônios, mas a forma como a gente se percebe, ela altera, né? E por isso que eu insisto, né, nessa perspectiva, assim, a forma como a gente se percebe, a forma como a gente se relaciona com a gente mesma, ela é tão importante quanto as pessoas que a gente se relaciona, né? Por isso que também eu insisto muito nessa ideia de que, véi, mulheres trans lésbicas não são homens heterossexuais, né? Porque essa é a minha vivência, né, de ser uma mulher trans lésbica, uma mulher trans que é lésbica, né? E me relaciono com mulheres e com pessoas não binárias, né, dentro do espectro sapatão, porque eu entendo que sapatão não é só necessariamente vinculado à mulheridade, né, mas, assim, uma expectativa colocada, né, sobre o meu corpo, né, como se, tipo, por que que você virou mulher, né, essa ideia, por que que você virou mulher se você poderia continuar sendo homem hétero se relacionando com mulheres, né, com mulheres cis, né, e, na verdade, assim, né, é uma perspectiva que pressupõe que só importa na sexualidade a genitália da pessoa com quem você se relaciona e que não importa a sua identidade, não importa quem você é, como você se percebe dentro dessa relação, né? E quem você é, como você se percebe dentro dessa relação, altera completamente a sua vivência de sexualidade, a sua vivência afetiva, né? Isso transforma, e foi muito a partir, inclusive, desse texto da Audre Lorde sobre os usos do erótico, né, que eu comecei a perceber, né, que esse processo, tem um poema da Diana Salou que eu gosto muito, que diz: a primeira mulher que eu precisei aprender a amar fui eu mesma, né? Diana Salou, que também, né, é uma travesti sapatona, né, e que fala desse processo. A primeira mulher que eu precisei aprender a amar fui eu mesma. Se nós, né, mulheres trans, se a gente não consegue se reconciliar com as nossas vivências, com as nossas experiências corporais no mundo, a gente não tem como ser feliz sexualmente, amorosamente, afetivamente. Isso também vale para homens trans, isso também vale para pessoas não binárias, né? Se você não consegue, né, se conectar com a sua própria existência no mundo, ter a sua própria resistência reconhecida, respeitada, acolhida, como é que você vai ter esse senso de inteireza, de conexão que a construção do erótico convoca? Se você não consegue estar inteira, se você está vivendo a sua vida na projeção de um olhar cisgênero, se você está vivendo a sua vida na projeção de um olhar heteronormativo. E aí também, né, essa leitura, né, mas a Raíssa está falando isso porque ela é trans, então isso é uma vivência específica das pessoas trans, do nicho de pessoas trans, né? Mas vocês, pessoas cisgêneras, como é que vocês constroem os sentidos de interesse de vocês?
né? Como é que vocês se reconciliam com a mulheridade, né? As mulheres cis aqui presentes, né? Como é que vocês se reconciliam com a mulheridade de vocês, né? Com as ideias de mulheridade que são construídas, né? Ser uma mulher cisgênera não quer dizer que você não tenha padrões de feminilidade, de mulheridade, que precisam ser, que podem ser questionados, que podem ser quebrados, que podem ser reconstruídos, reconfigurados, desconstruídos, né, para usar a palavrinha que eu problematizei mais cedo, né? Mas, assim, quais construções de mulheridade são referências para vocês, né, para a construção corporal da existência de vocês? Inclusive, né, o que vocês podem aprender com travestis e mulheres trans na construção da referência de mulheridade e de identidade de vocês, né? Porque acredito que a cisgeneridade perde muito, né, quando sempre nos coloca no lugar da outra, né, da outra não identificada, quando sempre nos coloca no lugar da exceção, quando sempre nos coloca no lugar da doença, do desvio e da monstruosidade, né? Mas quando a gente coloca, quando a gente, inclusive, problematiza e nomeia esse lugar de vocês, cisgêneras, que são cisgêneras, né? Quando a gente nomeia esse lugar da cisgeneridade, isso também é um processo que ajuda a desnaturalizar a identidade de mulher, né? Como é que você consegue se compreender enquanto mulher sem ser definida apenas pelo seu útero ou pela sua genitália? O quanto o processo da cisgeneridade, de identificar a mulheridade a útero e genitália, não é um processo que aprisiona também a experiência de mulheres cisgêneras, né? E a questão não é, né, condenar o útero ou condenar a genitália, que não é sobre isso, né? Não é um processo de se alienar do que acontece com o corpo de vocês, né? De desconhecer o que acontece no corpo de vocês, os ciclos, os processos e tudo, né? Mas como que é possível também para vocês se compreenderem além disso, né? Que outras partes do corpo de vocês podem ser referência da construção das mulheres que vocês são, inclusive nas vivências eróticas e sexuais, né? Até que ponto, muitas vezes, muitos processos de autodescoberta que se vendem sobre feminilidade para mulheres cisgêneras não se tornam novas couraças corporais, né, de um feminino sagrado, de um feminino tântrico, multiorgástico, de que você tem que viver um determinado corpo, né, um determinado corpo com uma suposta promessa de liberdade, né? E assim, não é que esses processos eles não possam ter sabedorias e coisas a ensinar também, né? Ah, a Raíssa está falando que Tantra não presta, não é isso, gente, né? Mas até que ponto não se constroem outros padrões, né? E outras expectativas de performances corporais que podem também ser aprisionadores, né? De se culpar por não ser um corpo multiorgástico, né? De se culpar por não ser um corpo tão liberto, né? De se culpar por não viver, enfim, né? Até que ponto também construir outras mapas, outras referências de corporalidade, né? Para além dessa centralidade nas genitálias, né? Também não pode ser um processo libertador para a cisgeneridade, né? Independente do gênero com que você se relaciona, independente, inclusive, da relação ser sexual ou não, né? E esse é um convite que eu queria trazer para essa reflexão, né? E agora queria abrir para a gente conversar um pouco mais em voz alta, queria escutar um pouco mais vocês, ler mais comentários também, e para a gente ir seguindo esse babado, essa conversa. Como é que se chega para vocês? Vocês estão bem?
Eu acho que dá para falar um pouquinho aqui. É, Raíssa, muito legal, assim, te escutar e trazer todas essas outras construções, né? Falando das desconstruções e as construções, e poder é, olhar para o campo de possibilidades, né? Eu acho que tem, assim, fiquei, né? Você foi falando, assim, foi vindo várias imagens, várias coisas assim na cabeça, né? Até da minha própria biografia, digamos assim, né? E fazendo conexões, né? E com as perguntas, né? Acho que as perguntas elas apontam caminhos de possibilidades, assim mesmo, assim, né? Para a gente refletir. E acho que é isso. É, eu, acho assim, eu tenho procurado me inspirar, escutar, conhecer, né, trazer um pouco essa dessa diversidade, sair dessa normatividade, né, porque às vezes a gente se coloca numa caixinha, eu sou assim, e na real, às vezes eu nem sei tanto que eu também poderia ser se eu não fosse assim, digamos assim, né, assim, então essa pessoa em descoberta mesmo, assim, né? Então, assim, né? Até essa coisa assim, de mulher não monogâmica ou monogâmica, ou todas essas também esses conceitos que a gente vai trazendo e vai trabalhando agora, que são super importantes também, né? Para a gente ampliar esse pensamento, esse sentimento e esse existir também, né? E aí tudo que você traz me faz pensar muita coisa. Eu tenho assim ficado com muitas pulgas atrás da orelha no sentido assim, não é nem talvez esse termo, né, pulga atrás da orelha assim, mas assim com desconfortos com as normatividades assim das coisas. Eu sempre bem fui por caminhos também que de outras liberdades assim também, né? E você trazendo, né, assim, a sua própria experiência com essas, né, da sua narrativa, da sua história e do que você traz, assim, vai mexendo bastante, assim, né? Então, assim, só partilhando um pouquinho como é que eu estou me sentindo agora. Estou me sentindo, assim, mexida, mas bem confortável no sentido, assim, de que escutar isso é muito bom, sabe? Assim, muito bom, assim, sair desse poder olhar de diferentes formas assim também, né? E escutar essas outras referências. Então, tô me sentindo bem contemplada, assim. Eu acho que realmente essa questão do erótico para além do sexual, assim, para além de também dessa coisa só corpórea, assim, também, né? Dessa vivência, assim. E como é que a gente dialoga também com esse erotismo e as liberdades, assim, né? Liberdade, escolha dentro de todo esse contexto que a gente vive, como é que a gente, nessa provocação que você trouxe também, né, dessa construção, né, como é que a gente constrói possibilidades, assim, né, eu milito muito nesse campo da biodiversidade, na área socioambiental, assim, né, e vejo que o ser humano, a gente ainda lida com um ser humano ainda não diverso, né, assim, né, então mesmo dentro desse campo assim que a gente trabalha com biodiversidade, olhando como a natureza é incrivelmente linda em toda a sua potência, assim, com muitas formas de existir, para a humanidade muitas coisas ainda ficam muito dentro das caixinhas, né? Então, agradecida aí por toda a sua assim essa sua troca, essa possibilidade de trazer isso com tanta elegância também, né? Com, sim, de uma forma simples que ajuda, assim, que toca, assim, sabe? Então, estou me sentindo tocada pela sua presença, pela sua narrativa de hoje. Grata. Obrigada, Érica.
Bom, a música da timidez aí, rolando. Uma coisa que eu fiquei pensando em comentar, assim, né, que eu acho que foi, comentário da Ju, deixa eu ler aqui antes de, Raíssa, gratidão pelas trocas. Tem algum tempo que eu tenho pensado sobre a necessidade de descentralização dos afetos, das intimidades, e agora, mediada por você, a descentralização do erótico. A não monogamia já provoca isso, mas sem você levaria mais tempo para consolidar isso. Boto fé, Juliana. Obrigada pela partilha, né? E uma coisa que eu ia falar justamente sobre isso agora, assim, é sobre como eu sinto a conexão disso com algumas vivências não monogâmicas minhas, assim, né? Porque tem uma pergunta que sempre é feita para a galera da não monogamia, e pessoas não monogâmicas aqui presentes podem testemunhar este fato, que a pergunta: como que você lida com ciúmes, né? É, comenta que tu é uma pessoa não monogâmica, que aparece, né? Eu não conseguiria, né? E os ciúmes, como é que faz com ciúmes, né? É, e uma coisa que eu sempre acho, eu sempre gosto de pensar uma coisa que me ajuda bastante, porque eu sou uma pessoa ciumenta, né? Porque pessoas não monogâmicas são pessoas que transcenderam tudo, né? São pessoas super desconstruídas, super evoluídas, né? E dá para a gente fazer várias discussões, inclusive, sobre essa ideia das pessoas evoluídas, que pessoas não monogâmicas supostamente são. Eu não sou evoluída, tá, gente? Eu sou bem ruim mesmo. Eu sou péssima e, enfim, mas uma coisa que eu sinto que me ajuda muito, né, nesse processo dos ciúmes, né, é compreender que o ciúmes, ele muitas vezes, ele é mais forte, ele é mais difícil de lidar e de atravessar quando eu estou emocionalmente adoecida. Quando eu não estou bem, né, quando a minha vida não está boa, né, quando as coisas não estão fluindo, quando as coisas não estão correndo, né, o ciúme, ele me detona, porque o que que acontece, né? Raíssa morando na cidade de Recife, chegou em Recife em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia começar. Raíssa está numa cidade que não conhece quase ninguém, tem poucas referências, poucas fontes de afeto, pouca possibilidade de transitar e se encontrar, não sabe, no começo eu não sabia nem para onde era para cima, para onde que era para baixo, né? Então, vamos supor, né, neste exemplo, Raíssa, Lost, Lonely, né, com aquela música bem triste rolando no fundo, né? É, e aí, de repente, Raíssa conhece uma pessoa e se apaixona, né? E rola assim um processo, um apaixonamento maravilhoso, vamos supor, né? Que aí flui tudo, aí o sexo é bom, e aí a conversa é boa, e aí dorme de conchinha com a pessoa, é, rola, tudo é bom com a pessoa, né? Aí, de repente, a Raíssa sai do encontro com a pessoa, desse encontro maravilhoso e transformador, e, enfim, em que Raíssa vive tudo, né? Todas essas fontes, e Raíssa vai voltar para sua vida. E aí, quando Raíssa vai voltar para sua vida sem a pessoa, Raíssa está numa rotina de trabalho cansativa, exaustiva, extenuante, em que praticamente não sai de casa, em que não encontra outras pessoas, em que não tem outras referências de afeto. E aí, vamos supor, Raíssa. E aí, de repente, Raíssa passa por essa semana toda cansativa e extenuante, sem muitas outras referências de afeto, e de repente encontra a boizinha apaixonante de novo. E aí tem outro momento maravilhoso, intenso, nananana, tal. Depois a Raíssa volta para sua vida cansativa, triste,
extenuante, etc, etc. Raíssa, está num contexto de vida saudável, do ponto de vista psicossocial? Não, né? A começar porque Raíssa vive no Brasil, né? E ninguém está bem do ponto de vista, praticamente ninguém está bem do ponto de vista psicossocial no Brasil de 2021, né, minha gente? Acho que uma minoria muito restrita da população está bem nesse contexto que a gente está vivendo, né? E aí, né, vamos supor, Raíssa abre o Instagram e vê que a boizinha está apaixonada por outra pessoa, né? A boizinha que era toda a referência de fonte de afeto de vida para Raíssa, né? E a boizinha está com outra pessoa, se apaixonou por outra pessoa, né? Como é que isso vai bater, né? Agora vamos supor, Raíssa está num contexto em que tá bem, né? Tá encontrando várias pessoas, né? Tá feliz com o trabalho que está desenvolvendo, né? Tá com vários projetos de vida, tá tem várias amizades que Raíssa encontra, recebe, circula pelos espaços. Raíssa tem acesso à cidade, né? Transita, vai para parque, vai para praia, né? Tem tempo livre para descansar do trabalho exaustivo, né? É, Vamos pensar várias coisas assim que podem ser, né, tanto direitos como privilégios em alguns contextos. Aí, de repente, né, vivendo essas mil coisas, né, Raíssa tem um encontro com a boizinha apaixonante, né, que é avassalador, que é massa, que é tudo, mas não é a única fonte de afeto da vida. Então, de repente, quando essa Raíssa encontra a foto da boizinha apaixonada por outra pessoa, é possível que a Raíssa esteja um pouco menos devastada, um pouco menos destruída, um pouco menos colocando uma música sertanejo para sofrer, porque Raíssa tem outras possibilidades, inclusive para buscar afeto e cuidado nesse momento, que ela não tá, que ela tá com a dor de cotovelo, né? Raíssa pode de repente ligar para a melhor amiga dela e falar, olha, tô com dor de cotovelo, me ajuda, amiga, e tal, né? Então, assim, esse processo da distribuição de afetos, né, ele não necessariamente é tudo que vai resolver ciúmes, é tudo que vai resolver isso, né, porque são muitos fatores envolvidos, né? Mas ajuda muito, muito, né? E eu acho que é sempre importante a gente colocar em perspectiva, né, quando a gente olha para ciúmes, quando a gente olha para, porque eu sou uma pessoa muito ciumenta, eu sou uma pessoa muito controladora, eu sou uma pessoa muito isso, muito... Qual é o contexto de vida que tu está tendo, né? Qual o contexto de vida que possibilita, né, não ser uma pessoa ciumenta ou não ser uma pessoa controladora, né? Porque muitas vezes o ciúmes ele tem a ver com essa tentativa de garantir, né, o pouco de segurança afetiva que está sendo possível para algumas de nós na vida em determinados momentos, né? E se a gente fala, por exemplo, de casamentos em que as pessoas, sobretudo mulheres, dependem financeiramente de seus companheiros, né? Isso pode ser um cenário bem pesado, bem brutal, né? Então, por isso que eu acho que é importante, quando a gente discute não monogamia, discutir quais são as condições para existir autonomia afetiva, né? A Érica falou que estava esses dias conversando com a comadre sobre isso. Enfim, por isso que eu insisto muito nessa questão, assim, como é que a gente está construindo, se relacionando com a gente mesma, antes da gente pensar qual modelo de relação a gente quer viver, né? É possível a gente viver relacionamentos saudáveis sem que a nossa relação com a gente mesma, né, e que a nossa vida como um todo tenha uma saúde coletiva, né? E pensando que isso não é apenas um processo individual, né, mas diz sobre a saúde das nossas relações, diz sobre a saúde da nossa sociedade, né? E aí um pouco aquela questão, né, tipo, foda de fazer terapia que terapia não resolve o problema do impeachment,
né? E a não monogamia também não resolve o problema do impeachment. Embora, de repente, se você juntar uma grande comunidade de pessoas poliamoristas, de repente elas podem arquitetar um plano de matar o Bolsonaro mais fácil, não sei. Seria interessante esse filme, eu assistiria. Enfim. Mas, enfim, queria ouvir vocês, mas assumir nossos verdadeiros desejos, com certeza. Inclusive o desejo de matar Bolsonaro, né, minha gente? Boa noite, Raíssa. Gostei muito da sua fala. Não consegui me apresentar antes, estava aqui colocando o bebê para dormir. E depois fui loucamente comer, que eu estava morta da fome. Mas eu sou a Aline, estou falando de Ilhéus, do interior da Bahia, do sul da Bahia. E eu sou monogâmica. E, enfim, eu procuro sempre parar para refletir se isso é uma escolha minha, né? Ou se eu fui com um fluxo, eu sou criada assim, né? Nessa perspectiva, né? Para minha mãe o tempo todo, há muito tempo, assim, desde nova eu tinha que estar com alguém, né? Com um cara. E quando eu estava, eu tinha que então ter um filho. Era sempre isso, sempre essas cobranças, né? Se eu estava solteira, tinha que estar com alguém. E quando eu estava com alguém, cadê o filho? E eu gosto muito de parar para refletir. E sua fala, nossa, abriu diversas portas e janelas. Muito obrigada. Gostei muito e gostei também dessa perspectiva, como a Erika ressaltou, né, do erótico para além do corpóreo, né, das relações sexuais, enfim. Gratidão. Queria deixar minha gratidão aqui expressa. Gratidão, Aline. Gratidão pela partilha. Eu vou pegar, então, primeiro para agradecer também, assim, muitas portas e janelas abertas por aqui. E acho que essa provocação, assim, né, de como que eu, né, especificamente posso construir essa ideia, esse reconhecimento, né, na verdade, da mulheridade a partir de outro lugar que não a pepeca, o útero e os peitinhos, né? Tipo, é basicamente isso, assim, né? Como que eu vou identificando, né, essa mulheridade, né? Onde parece que essa mulheridade fica ancorada, né, nessas coisas. Tem alguma coisa muito além disso, assim, quando você falou, parece que foi tipo, caramba, não é aí que tá a âncora, sabe? Muito forte, assim, aí me veio o coração, né? Me veio, tipo, isso tá ancorado no seu coração, né? Me vem essa percepção, assim, né? De que é algo que tá, não no coração, no órgão, né? Mas, assim, no coração no sentido do sentir mesmo, né? Essa construção dessa subjetividade, sei lá, feminina, né? Eu não sei muito bem os termos, pode ser que eu tô falando algum termo que é meio, sei lá o quê. Mas, assim, desse lugar onde que eu vou me identificando, assim, né? Recentemente eu percebi, né, que meu processo de individuação, ele não tá ok, né? Completo ele nunca vai estar, né? Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar aí, né, fazendo esse processo. Mas de eu me tornar eu, assim, né, uma pessoa, assim, né? Eu percebi agora, cheguei nessa idade, tipo, 31, assim, e percebi que, tá, a juventude acabou. Agora você é adulta, real, oficial, assim, né? Tipo, assim, a juventude no sentido não que eu não seja jovem, mas, assim, aquela juventude, né, do pós-adolescência se finalizou, né? Agora chegou a fase adulta. E aí, recentemente, eu percebi que assim, estava num processo de muita diluição, um excesso de diluição externo, um excesso de não me sentir individualizada, assim, sabe? Eu tô na minha família, eu me diluo na minha família, eu tô com as minhas amigas, eu me diluo em tudo, me perco e não consigo, tipo, ancorar um lugar de individualidade mesmo, assim, né? E
Aí, recentemente, né, eu comecei a fazer essa busca, né, me perguntar como que eu vou ancorar essa individualidade, né, se eu, sei lá, a gente vai ancorando em diversas coisas, né, eu conversando com uma amiga, minha amiga, faz uma tatuagem, tipo assim, né? Aí eu tava, ainda não é só isso, não é só posso fazer uma tatuagem, mas assim, tipo, não é só a tatuagem que vai me ajudar, sabe, nesse processo. E agora com a tua fala, assim, parece que me veio uma pista muito forte, assim, né? Agora eu vou entrar nessa investigação, né? Onde que tá, né? Porque eu percebo que tem esse ego feminino, que é, que é o que, não sei, o que eu tô entendendo que é essa mulheridade, né? E que tudo bem, eu não preciso ficar me cobrando de não ser, de não me sentir mulher, de tipo, mas assim, não preciso também ser a mulher, vamos lá, vestir sair, rodar, né? Não preciso ser essa pessoa, mas também entender, assim, né? Tipo, onde que eu me construo essa mulheridade sem estar necessariamente me encaixando nesses padrões, assim, que a Aline trouxe, né? Tipo, de estar com alguém, de... E aí agora eu tô nesse processo, assim, então toda essa fala tua, assim, Raíssa, veio, assim, para... É isso, você já adiantou uma passada boa, assim, sabe? Com a tua elaboração. Então, eu só agradeço, assim, e se quiser falar muito mais, vamos embora até meia-noite. Passa a palavra. Oi. Sei lá, fiquei pensando várias coisas aqui. Enfim, vou compartilhar com vocês, mas nem tanto como perguntas ou dúvidas, não, assim, só para, enfim, compartilhando mesmo o que foi me movimentando. Eu acho que eu venho muito do debate, enfim, sobre pornografia, sobre feminismo sexo positivo, né? Venho do debate sobre BDSM e tal. Então, assim, bem desse mundo dos fetiches, do sexo bizarro e tal, eu acho que essa é uma pequena parte, né, do que a gente trata como erótico também, e assim, para mim é a parte importante. Então, falando um pouco da minha exploração, assim, como tem sido sobre isso, enfim, acho que agora eu tenho tentado explorar um pouco, principalmente a autopornografia, né, enfim, coisa relacionada a BDSM também, e a dança. Tem sido uma evolução na minha vida muito doida aí. E aí, não sei também, fiquei pensando muito no que Raíssa ficou falando e como tem sido para mim também essa experiência, a experiência erótica, não sei, a experiência com o erótico, com o erotismo, mas nessa descoberta do próprio corpo a partir dessa travessia, né, desse deslocamento. Eu disse que me identificava como uma pessoa não binária, enfim, não acho que isso seja uma questão de identidade, mas que para mim teve muito a ver também com essa coisa de desbinarizar mesmo, assim, de tentar parar de orbitar a coisa homem/mulher, e aí tentando descobrir mesmo, assim, desbinarizar o meu corpo, o prazer e o próprio uso do erotismo mesmo, assim, e conseguir ir pensando, claro que devagarzinho, né, que a gente está falando de, enfim, de processos muito profundos, muito intensos e que, enfim, demandam às vezes 10 sessões de terapia para acessar uma mínima palavrinha. Mas que, enfim, que essas coisas vão fazendo questionar, né? O que eu gosto, como é que eu posso usar o meu corpo, como é que eu posso usar o erotismo. Inclusive porque eu acho que a própria coisa do que a gente chama de erótico, assim, é bem inserido, né? Como o Raíssa estava falando, dentro desse binário de gênero. Então, porque a gente, né? Como é o erotismo de uma mulher, de um homem, não sei o quê, enfim. Como essa coisa dentro da norma gira em torno disso, né? Enfim, acho que, para mim, a descoberta tem passado um pouco por aí também. E aí, tentando linkar um pouco também com essa coisa da não monogamia, que também é bem importante para mim de pensar, né? Acho que tem muito esse lado que Rai falou sobre compartilhar mesmo o que a gente chama de erótico com mais de uma pessoa e de mais de uma forma, né? Que eu acho que é sair um pouco da lógica do casal, do namoro, né? Do casamento e tal, como espaços únicos de compartilhamento do erótico, do erotismo, não sei, mas eu acho que tentar, o que me ajuda também é pensar um pouco no erótico como uma das formas de me alimentar para a própria autonomia afetiva, né? E aí eu volto a falar dessa descoberta que tem sido. Acho que a autopornografia e a dança, principalmente, assim, tem me alimentado muito, tem produzido relações muito saudáveis de mim mesma com o meu próprio erotismo, sabe?
enfim, como isso reflete completamente na forma como eu vivo as relações que eu vivo, né? Na produção de saúde mesmo, de autonomia afetiva, né? Porque, enfim, acho que me mostra como, enfim, não sei se é utilizar, mas talvez produzir, assim, né? Esse erotismo e mexer um pouco nisso. Enfim, a coisa da autoestima mesmo. E aí, a última coisa que eu fiquei pensando um pouco foi de também pensar em ser não monogâmica com as próprias formas de movimentar o erotismo, assim, né? É, e tentando pensar, coisas que eu vejo por aí, já tinha pensado antes, mas nessa coisa da sexualidade como uma língua, uma linguagem que a gente sempre aprende várias, né? Então, assim, acho que não ser monogâmico nas formas de ativação, de produção, de movimentação desse erótico, desse erotismo também é muito importante, sabe? Porque, enfim, acho que um pouco do que Rai falou também, assim, né? Não é que eu não estou falando mal do Tantra, mas é porque às vezes algumas coisas realmente elas aparecem como salvadoras, né, enfim, dessa componente que é tão carregada de culpa, de tabu e de etc. Então, assim, para que a gente não direcione isso para uma coisa só. Então, acho que ser não mono nisso aí também, né? E aí, enfim, digo até para mim, porque senão, às vezes, eu deixo só assisto, por exemplo, conteúdo relacionado a BDSM. E aí, tipo, é um exercício mesmo e assim, não, existem várias outras coisas, várias outras linguagens, então, e conseguir movimentando isso, porque a gente produz de dentro para fora, de fora para dentro, né? Enfim, viagens aí, bem a partir da perspectiva do meu umbigo, mas é a que eu tenho, então é isso. Obrigada, Marisa, pela partilha. É engraçado quando a gente tá assim, né? Muitas câmeras que às vezes eu pisco para alguém e não dá para saber se a pessoa tá sabendo que eu tô piscando para a pessoa. Mas, assim, eu fiquei pensando aqui também, né, nessa perspectiva, tem uma crítica, assim, que eu faria, assim, ao texto da Audre Lorde, assim, que ela não é muito, ela não fala muito bem da pornografia, né, ela faz meio que essa oposição entre pornografia e erótica, assim. E eu acho que isso também tem um pouco do lugar um pouco datado do texto também, assim, porque a gente tem outras experimentações com pornografia e com criação de imagem sexual erótica que aconteceram de lá para cá, né, que mudaram assim a referência do que a gente tem sobre pornografia hoje em dia, a própria referência sobre BDSM também, né, que tem, né, uma perspectiva muito interessante, inclusive na perspectiva de desgenitalização do prazer também, né? Embora eu tenha um pouco me afastado assim de práticas mais ligadas a BDSM, porque eu percebo que a minha pira é outra, eu tenho Vênus em Touro, é outra onda, assim, né? Eu percebo que eu sou um pouco mais fresca, assim, com algumas coisas, assim, e que tá tudo bem, assim, e tal, é isso, assim, eu acho que cada referência de prazer, ela pode seguir os caminhos mais diversos, os caminhos mais múltiplos, assim, né? Eu acho que a questão é como que a gente mantém esse código aberto, como que a gente não fecha, né, essa perspectiva, assim. E eu acho que uma coisa que eu gosto muito dessa perspectiva de construir a partir do erótico é justamente uma perspectiva de não resignação, né? Não resignação no sentido de que, eu preciso me contentar com essa forma de viver, eu preciso me contentar com esse relacionamento, porque esse é o relacionamento que tem. Eu preciso me contentar com essa forma de transar, porque é essa forma que tem. Porque é isso que está disponível, então eu preciso viver isso, né? E tem uma coisa que a Audre Lorde fala no texto dela, que eu gosto muito, assim, né, que é
uma forma importante pela qual a erótica opera é ampliando franca e corajosamente minha capacidade de fruir, minha capacidade de gozar. Assim como o meu corpo se expande com a música, se dilatando em relação a ela, escutando seus ritmos profundos, tudo aquilo que eu sinto também se dilata, a experiência eroticamente satisfatória, seja dançando, construindo uma estante de livros, escrevendo um poema, examinando uma ideia. Essa autoconexão compartilhada é um indicador de gozo ou de fruição que me sei capaz de sentir, um lembrete de minha capacidade de sentimento. E essa sabedoria profunda e insubstituível da minha capacidade ao gozo, à fruição, me põe frente à demanda de que eu viva toda a vida sabendo que essa satisfação é possível. Vou até repetir. Que eu viva toda a vida sabendo que essa satisfação é possível. E não precisa ser chamada de casamento, nem Deus, nem vida após a morte. Né? E é o que ela diz no texto, assim, né? Que a partir do momento que a gente se lê a partir dessa perspectiva de construir, né? A partir dessa sabedoria do erótico, né? Já vou discutir isso, Marisa. Porque, sim, é datado numa perspectiva de que esses debates eles estavam acontecendo nessa época, né? Mas é diferente da gente estar num contexto, numa década, que esses debates já aconteceram e já circularam amplamente por diversos espaços e já foram muito digeridos, né? É nessa perspectiva que eu digo que o texto é datado. Não que outras perspectivas não coexistissem naquele período, né? Porque, lógico, já tinha outras perspectivas de pornografia do BDSM na época, né? Mas era tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo. Ali. Eu concordo com isso aí. O que eu quis dizer é mais no sentido de que, assim, 84 foi esse ano em que, enfim, depois da conferência no Bernard College, essas coisas todas aí que aconteceram, Carol Levance lançou Prazer e Perigo, e, enfim, esse debate sobre ser contra ou ser a favor da pornografia estava muito colocado. Então, se colocar contra, né, utilizar essas palavras, era colar com as rádios. Bem objetivamente, assim, era colar com as rádios, porque estava se feita essa cisão, né? Então, assim, eu consigo compreender quando tu diz que o texto é datado, no sentido de que talvez o que a gente entende agora, nesse momento, por feminismo radical, não estava tão colocado nesse momento, né? Então, assim, talvez, se esse texto fosse escrito hoje, seria uma vergonha escrever isso e alinhar-se dessa forma. Mas também não sei até que ponto, enfim, posso ter havido ingenuidade não, na sabe? época, Marisa. É porque não era tão polarizado esse debate na época. Porque a Audre Lorde, ela não era feminista radical, inclusive ela tinha críticas ferrenhas ao feminismo radical, a partir da própria perspectiva do feminismo negro, né? E a perspectiva que, inclusive, ela traz sobre o BDSM não é exatamente a mesma perspectiva das feministas radicais, embora tenha semelhanças, né? Ela faz muita referência, por exemplo, à questão das imagens associadas ao processo de escravidão, por exemplo, que não é a perspectiva que as rádios colocavam, não era, né? E, lógico, a gente pode compreender que tem problemas, que essa perspectiva ela foi rediscutida e reelaborada, assim, bastante ao longo desses últimos anos, assim, né? Mas é porque é um outro cenário, né? É complicado, assim, a gente colocar... Hoje em dia, a gente vê esse debate dessa forma, é nítido, assim, colar com o pensamento feminista radical, né? Mas naquela época, lógico, assim, né, tem a sua questão tem algumas proximidades que a gente vê, alguns ângulos que são parecidos com o feminismo radical, sim, né? Problemático, sim, né? Já era problemático na época, sim, né? Mas acho importante reconhecer, assim, o peso desses momentos de debate. Mas, enfim, isso é uma discussão também muito acadêmica, assim,
né? Acho que discutir o momento histórico de qual onda do feminismo era o quê, assim, né? O ponto que eu estava discutindo, né, era trazendo um pouco da discussão para o que estava sendo colocado, assim, essa perspectiva de que construir, né, essa multiplicidade dos afetos, ela desloca, né, dessa perspectiva cristã de que a gente precisa se contentar com uma vida que está dada, com uma vida que tá pronta, fechada e acabada, né? De que precisa se contentar com o relacionamento, porque sim, né, porque é o que foi ensinado, e ponto, final. E a partir do momento que se conecta com o erótico, fica cada vez mais difícil fazer isso. Fica mais difícil fazer as coisas na base do porquê sim. E aí a provocação que eu faço é um pouco essa, né, de que corpos eróticos se tornam corpos desobedientes, né, são corpos potencialmente desobedientes, né, na sociedade que a gente vive, porque fica muito mais difícil você se contentar com qualquer trampo, com qualquer atividade, com qualquer relacionamento, com qualquer sexo, com qualquer coisa, simplesmente porque não consegue imaginar algo melhor e vai esperar o pós-vida, vai esperar a vida após a morte para ser feliz, né? Eu acho que é um pouco essa perspectiva que eu acho interessante, que eu acho importante, de se colocar nessa perspectiva de autonomia afetiva mesmo, assim. Que essa pergunta que a erótica faz isso que está sendo vivido, isso é bom para mim? Isso é bom para mim de fato? Isso me ajuda de fato? Né? Quando eu sinto ciúmes, o que ajuda de fato, né, a lidar com esse sentimento? É fechar a relação? Ajuda de fato colocar um acordo de limite na relação? Isso ajuda? Isso apazigua? De fato? Ou isso só adia o problema, né? De alguma forma, né? Será que construir outras redes de apoio de afeto e reexaminar os sentimentos de uma forma mais honesta não ajuda, né? Numa outra perspectiva? É um pouco essas as provocações que queria convidar e convocar aqui. Sim, sim, com certeza, certeza. Não, com certeza não era sem peso, isso de fato. Gente, como é que vocês estão para a gente ir fechando? Eu queria trazer mais uma coisa que me inquieta um pouco, né? Que acho que eu trouxe um pouquinho no começo, assim, né? Isso dos corpos eróticos serem corpos desobedientes, assim, né? E desse lugar de cuidar do nosso desejo mesmo, né? De, tipo, se movimentar de acordo com ele, assim, né? E honrar isso, né? Honrar esse corpo, né? Tipo, desse lugar de eu não tenho um corpo, eu sou esse corpo, né? Então, mais respeito com quem eu sou, né? De buscar honrar isso de alguma forma. E porque a impressão que eu tenho é que se eu for viver assim, por exemplo, eu tenho que andar no meio de pessoas que são assim, né? Tipo, eu vou ficar enfiado numa bolha que eu não conheço, na real, assim, eu nem sei. Tipo, as pessoas que eu conheço, por exemplo, são pessoas, tipo, que sou, não sou, uma hora não é. Tipo, sobre mono e não mono, por exemplo, né? Pessoas que investigam isso, não são pessoas que se firmam nisso, por exemplo, né? E aí rola muito essa questão do julgamento mesmo, né? Tipo, em diversos espaços, assim, em que há algum tempo, né, eu já me percebi uma pessoa não mono, há alguns anos, né? E no meu penúltimo relacionamento, na verdade, eu
já cheguei assim, ó, tô construindo isso e tal, aí o relacionamento, enfim, serviu para destruir isso, na verdade, né? Porque aí veio, enfim, era touro, né? Aí muitos ciúmes, aí no final do relacionamento eu saí me sentindo, tipo, uma vagabunda, tipo, foi basicamente isso, né? Saí me sentindo, nossa, eu preciso me controlar, eu não tenho autocontrole, né? Tipo, que isso, né? Que, tipo, me sentindo que eu tava errada, né? No fim das contas. Sendo que eu sabia que não era, que eu tô numa construção disso há anos, levando isso em terapia, nananana. E aí é isso, assim, tipo, eu percebo que se eu for conduzir os meus afetos dessa forma, tipo, a impressão que eu tenho é que eu não, não vou ser aceita, não só ser aceita, mas, tipo assim, vou ficar queimada na rodinha, tipo, basicamente, assim, esses adjetivos que você foi trazendo, né, Raíssa, assim, então, eu sei que não é uma resposta fácil, nem simples, nem nada do tipo, mas caminhos, assim, sabe, para como, não sei como que você vai manejando isso, se você tiver uma dica, aquela... Dica. nesse sentido. É isso. Eu acho que assim, a dica é fazer o possível. Eu acho que a gente trabalha com o possível dentro das relações que a gente constrói, assim, né? Não tem uma resposta pronta, assim, e lógico que e eu entendo às vezes esse sentimento de que muitas dessas discussões elas parecem muito mais simples, né? Sobretudo quando a gente olha para contextos de grandes cidades, né? Como Recife, São Paulo, Porto Alegre, enfim, né? Mas quando a gente se desloca dos grandes centros urbanos, a gente vê como muitas vezes essas experiências são. E eu não sei não me lembro agora de que cidade que tu falas, Camila, mas. Mas eu quero dizer assim, principalmente, não, mesmo nos grandes centros urbanos acontece, mas principalmente quando a gente se desloca, muitas vezes é mais difícil a gente encontrar espaços de afinidade e de acolhida em discussões, em movimentos de dissidência de uma forma geral, né? Porque parece que você só tem espaço para viver as coisas do modo mais normativo possível, né? Então, eu acho que muitas vezes é isso, sabe? É plantar a semente do que é possível num determinado contexto, né? E para algumas pessoas, né, o contexto, né, o contexto possível é um contexto de relacionamentos monogâmicos mesmo, né? E E ok, né? Quer dizer, não sei se é ok, mas o que que é possível que brechas são possíveis nessa dinâmica de relacionamentos, né? Porque lógico que a gente está falando de uma coisa que é atravessada por questões estruturais também, né? E aí a questão é como circular, como transitar, como buscar, né? Como buscar e construir, né? E semear e construir possíveis, né, caminhos possíveis, para além de se resignar com o que está posto, né, com o que tem que aceitar isso e ponto final, né. Como continuar esse movimento da estiga dessa semeadura, assim, roubando um contexto, um conceito da Octavia Butler, né, na parábola da semeadora. Como é que vocês estão, minha gente? Massa. Olhe dentro e olhe fora. Olhe fora para olhar para dentro e olhe para dentro para olhar para fora. É isso. Podemos ir fechando por aqui, minha gente? Queria agradecer imensamente a todas as partilhas, a tudo que foi trocado, tudo assim, me coloco à disposição para a gente continuar conversando, para a gente continuar trocando. Eu escrevo bastante coisas, inclusive textos, mas também escrevo poesias,
na página do Instagram, raisa.psica, eu estou escrevendo aqui no chat. E quem quiser, quem tiver nas redes sociais, Instagram, quem quiser me seguir e trocar ideia por lá também pode chegar. E é isso, gente. Vamos seguir as trocas, vamos seguir construindo, trocando. Eu queria mandar um beijo grande para todo mundo e dizer que foi um prazer imenso e desejar a vocês uma boa noite, uma boa semana, bom tudo, né? E Ai, muitos. valeu, Raíssa. Já vou seguir aqui para a gente seguir trocando. Boa noite aí para todos aí que a gente escutaram, né, um pouquinho de cada um, assim. E pergunta assim, eu não vi direitinho a programação, mas tem alguns desdobramentos de continuidade dessa temática, assim, não sei se aqui eu tenho Escola de Autonomias aqui, eu não sei como é que é o seu nome, assim, se você poderia falar um pouquinho depois para a gente aí. Boa Se tem. noite. Eu acho que a gente pode desembolar isso lá no grupo, porque eu não estou com a agenda aqui agora. Tá, A gente pode abrir essa discussão no grupo, inclusive para ver com a Bruna, que é quem está gerenciando isso tudo, tá bom? tá bom. Então tá, eu fico atenta então para um beijão para todos vocês aí. Tudo de bom, boa noite, bons sonhos, que a gente siga aí movimentando todo o nosso ser em grande potência. E agradecer também a Escola de Autonomias pela organização de tudo, assim, por tudo que estão mobilizando nesse projeto incrível, assim. Então, e mandar um abraço grande, assim, para a escola e para todo mundo. Isso, muito obrigado, viu, pela fala, pelas trocas. Eu acho que eu fiquei aqui de cantinho escutando tudo. Foi muito enriquecedor. Eu acho que a proposta da escola é exatamente essa, sabe? Você trouxe isso de uma maneira muito leve e pela quantidade de questionamentos que foram surgindo, e oportunidade de fala que a galera foi pedindo também, deu para perceber que foi engajador e Minha filha estava aqui curiosíssima, querendo saber o que eu estava estudando. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite, gente. Beijo grande. Boa noite, gente. Tchauzinho, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Bom descanso. Até a próxima. Good night. Tchau. Good night. É mole. Good night.